Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Essa semana estaremos falando sobre escatologia, pequenos vídeos com assuntos extremamente importantes relacionados à escatologia. E o primeiro deles é a ressurreição dos mortos, especificamente sobre a primeira ressurreição, porque nós teremos duas. A primeira exclusivamente para santos, para pessoas salvas que se arrependeram de seus pecados, e a segunda, eu falarei rapidamente no final desse vídeo, é para os não salvos, que é para a condenação eterna. Por que falar sobre ressurreição? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que se não houver ressurreição, nós somos os mais infelizes das pessoas. A nossa vida não se limita a esta. A Bíblia de fato fala da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e prometeu também ressuscitar para estar com Ele todos aqueles que nele, creem nele e se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4,16, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Instantes antes do arrebatamento, que eu falarei amanhã, a Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse 26 ainda diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes para Deus para sempre, e reinarão com ele por 1000 anos. Então aqui fala sobre a primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, ela ocorre em vários estágios. Eu quero tentar explicar rapidamente aqui, para não prolongar muito esse vídeo. Jesus é chamado de as primícias da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar nesses estágios que acontecem da primeira ressurreição. Houve já a ressurreição de alguns mortos, logo em seguida, após a ressurreição de Cristo, como está relatado em Mateus 27, 52, 53. Quase ninguém fala sobre esse assunto, mas a palavra de Deus diz, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o texto diz que após a ressurreição de Cristo, que é as primícias da ressurreição, muitos santos ressuscitaram e foram vistos por outras pessoas dentro de Jerusalém. Depois desapareceram, estão com o Senhor na glória. A ressurreição que antecede o arrebatamento faz parte dessa primeira ressurreição, como diz em Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tudo faz parte dessa primeira ressurreição. Ainda está incluído nessa primeira ressurreição os mártires que após após a grande tribulação, aqueles que se salvarão durante o período da grande tribulação, morrerão decapitados, esses também fazem parte da primeira ressurreição. Veja o que diz a palavra em Apocalipse, capítulo 20, versos 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então haverá chance de salvação durante o período da grande tribulação, mas esses serão mortos porque não aceitaram a marca da besta. E esses ainda ressuscitarão logo em seguida, reinarão com Cristo durante 1000 anos. A segunda ressurreição dos mortos se dará após o milênio e será exclusivamente para os não salvos, para aqueles que vão receber a martelada final da condenação eterna. Como diz em Apocalipse 20, do 12 ao 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros.
Abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo, um por um, segundo as suas obras. Meu querido, você que está me ouvindo, queira ter parte na primeira ressurreição, porque aí sim é para a salvação. Para você ter parte nessa ressurreição, na primeira ressurreição, você precisa se arrepender dos seus pecados, receber e confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como vimos, da segunda ressurreição é somente para aqueles que não se arrependeram e é para a condenação eterna. Hoje é o dia do arrependimento. Você está me ouvindo? Hoje é o dia do arrependimento. Deus te abençoe.